As polêmicas e as controvérsias, elas gozam de pouca estima no meio católico. Porque a história da polêmica não é uma história muito longa, é uma história de alguns meses. Foi uma polêmica que praticamente não tem eventos a não ser aquilo que está escrito. Não foi como poderia ter sido no tempo das polêmicas entre os defensores e impugnadores da infalibilidade papal, polêmicas em que havia eventos, em que as pessoas se encontravam e, eventualmente, eventos até de violência, eventos engraçados. Não houve senão as cartas. E para quem quiser ler as cartas, são disponíveis na internet. No site Flos Carmelo estão publicadas todas as partes da polêmica, tanto aquilo que foi escrito pelo Lando, quanto aquilo que foi escrito pelo Olavo de Carvalho. Então me pareceu que seria talvez mais útil se a gente falasse um pouco sobre polêmica. Porque assim que nós publicamos o tema, nós começamos a receber mensagens. Uma dizia simplesmente assim: Olavo está morto. E isso parecia um argumento suficiente para que o tema fosse um pouco indevido. Já os romanos diziam: de mortuos nisi que bonus. Dos mortos só se pode falar bem. Eu quase tive vontade de responder para a pessoa brincando, o Lando também, mas isso não tinha nada a ver com o tema. Outras pessoas falaram: eu acho isso uma coisa completamente irrelevante. Uma ligeira discordância entre pessoas que concordavam. Não é verdade. Para que tratar de um tema de divisão entre os católicos? E por isso que me pareceu que talvez fosse interessante a gente tratar um pouco sobre isso, a gente examinar um pouco as razões pelas quais uma polêmica não é uma coisa que não devesse acontecer. E falar sobre uma polêmica não é uma coisa que não devesse acontecer. As polêmicas e as controvérsias, elas gozam de pouca estima no meio católico. E a gente podia pensar assim: é o espírito liberal da nossa época. Depois do liberalismo, em que se acredita que cada um tem a sua opinião e que todas as opiniões são válidas, de fato, a discussão perde um pouco a razão de ser. Para que nós vamos discutir que se eu acho que isso aqui é uma estátua de madeira e você acha que isso aqui é um abacaxi, nós dois podemos ter razão, porque nós vamos discutir. A discussão é apresentada hoje frequentemente como um ato de pouca humildade. Era bem comum que dissessem para o Lando: o senhor pensa que o senhor é o dono da verdade? E ele sempre respondia a mesma coisa. Ele dizia: não, a verdade é que é minha dona.